título desta série é Três Mensagens Cósmicas, o conflito final da Terra. Se nos acompanhou, desvendamos as profecias do livro do Apocalipse, em particular, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. Vamos supor que você more a uma boa distância no campo e que haja uma estrada estreita que leva à sua residência. Suponha que haja um rio e uma ponte que você precise atravessar para chegar em casa. Seu filho, aos 17 anos, acaba de tirar a carteira de motorista. É uma noite escura e chuvosa. Ele não está em casa. Você recebe a notícia de que a ponte caiu, de que há problemas na estrada. Qual o seu primeiro instinto? Bem, é mandar uma mensagem para ele, certo? Ou ligar para ele imediatamente. Ele se ressentirá desse aviso? Se a ponte caiu, ele certamente vai querer o aviso. No livro do Apocalipse, Deus nos convida com amor, mas há avisos. Porque no futuro existem algumas pontes caídas e Deus quer que sejamos capazes de atravessar aquele rio do erro que flui e entender a sua verdade, e Ele quer que cheguemos em casa. Vamos orar? Pai Celestial, Tu tens o grande desejo de nos trazer para o lar, de nos levar da terra para o céu. Como um pai amoroso que quer o filho em casa numa noite escura e tempestuosa, nos guias pela tempestade, pelo rio da dificuldade, até o lar. E te agradecemos pelas mensagens no livro do Apocalipse para nos guiar, em nome de Cristo. Amém. Meu tópico durante esta apresentação são os enganos finais de Satanás. O livro do Apocalipse desvenda os planos do maligno e também os planos de Deus são revelados. Numa deslumbrante manhã de setembro em Chicago, uma história horripilante começou a surgir. Uma jovem de nome Mary Kellerman despertou naquela manhã com uma dor de cabeça terrível. Uma breve história do que aconteceu foi escrita recentemente por Dan Fletcher. O nome desta jovem era Mary Kellerman. Com dor de cabeça e sintomas de resfriado, seus pais deram-lhe Tylenol ao acordar. 4 horas depois, Mary Kellerman, de 12 anos, faleceu. Os pais estavam completamente arrasados. Contudo, esse foi somente o início daquela manhã de setembro de 1982 em Chicago. Pouco tempo depois, um funcionário dos Correios chamado Adam Janus também morreu logo após tomar Tylenol. Antes do dia terminar, o número de mortos começou a aumentar. Na verdade, em poucos dias, ele havia crescido significativamente. O único elo era que todas as vítimas haviam ingerido Tylenol de força extra. Quando a polícia começou a investigar isso, quando os especialistas em química começaram a analisar, descobriram que essas cápsulas de Tylenol eram produzidas em fábricas diferentes e vendidas em lojas diferentes. A única conclusão a que puderam chegar foi que alguém estava adulterando essas cápsulas de Tylenol. A única conclusão deles foi que alguém as estava misturando com veneno de cianeto de potássio. A cidade e a nação estavam em completo pânico. Após os testes, cada uma das cápsulas provou estar misturada com cianeto de potássio em um nível tóxico o suficiente para fornecer milhares de doses fatais. Algum louco, algum maníaco, alguma pessoa insana estava adulterando aquelas cápsulas. Houve um pânico nacional. As cápsulas e o Tylenol foram recolhidos das lojas, gerando um prejuízo de milhões e milhões de dólares para o fabricante. A polícia então circulou pelas ruas de Chicago com um alto-falante, alertando a população. Se tiverem Tylenol em casa, descartem-no, joguem fora, pois está contaminado com veneno. Ao deparar-me com essa história tão trágica, um pensamento me veio à mente. As pessoas que ingeriram essas cápsulas, na verdade, pensavam que estavam consumindo algo que traria benefícios à sua saúde,
algo que aliviaria a febre, algo que diminuiria a dor de cabeça. Elas pensavam estar tomando algo benéfico, mas era um veneno que levaria à morte. Será que na geração em que vivemos, nesta geração em particular, poderiam existir cápsulas de Tylenol adulteradas, mas de um tipo espiritual? Você diz, do que você está falando? Seria muito possível que estejamos tomando um veneno espiritual que pensamos nos trazer vida, mas que na verdade é uma falsa doutrina, o vinho da Babilônia, do qual o Apocalipse fala e que de fato é fatal? A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, não perca este texto. Há um caminho que ao homem parece direito. Como parece o caminho? Parece certo, parece apropriado. Mas o seu fim é o caminho da morte. Alguém diz, bem, a sinceridade não é suficiente? Você pode ser muito sincero, mas na verdade você pode estar sinceramente enganado. Se eu dirijo numa noite de nevoeiro e há uma curva na estrada e sigo reto para um penhasco, posso ser sincero, mas isso pode acabar em morte. Então, a palavra de Deus informa nosso pensamento. É mais do que sinceridade. É o desejo sincero de conhecer a verdade na palavra de Deus, se formos honestos com Deus. De fato, Jesus disse em João 7,17, se alguém quiser fazer a minha vontade, conhecerá a doutrina. Assim, ao desejar sinceramente fazer a vontade de Deus e abrir as Escrituras, o Espírito Santo nos revela qual é a vontade de Deus. Mas podemos ser sempre sinceros, mas confiando em nossa própria opinião, confiando em líderes da igreja, confiando em uma organização político-religiosa que a Bíblia chama de Babilônia. O livro do Apocalipse revela os planos de Deus e também desvenda o erro na derradeira e última geração. A mensagem divina do tempo do fim é levada por 3 anjos no meio do céu. O primeiro anjo voa e a Bíblia diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Esse anjo tem o evangelho da bondade, graça, misericórdia e poder transformador de Deus. Este primeiro anjo revela que nada podemos fazer para nos salvar, a salvação está em Jesus Cristo. A mensagem vai para toda nação e povo, mas o anjo realça aspectos do evangelho há muito negligenciados. O anjo diz em voz alta para que todo o mundo possa ouvir, temam a Deus e deem glória a Ele, temer, respeitar, obedecer a Deus. Deem glória a Ele no seu estilo de vida, no que consomem, no que veem, ouvem e nos lugares que frequentam. Esta mensagem do primeiro anjo é um chamado à obediência a Deus, pois somos salvos pela graça. É um chamado para que nossa vida mostre dedicação a Deus, pois seu juízo chegou. Vivemos no fio da navalha da eternidade. Vivemos onde as areias do tempo estão se esgotando da ampulheta, pouco antes da vinda de Cristo. E a Bíblia nos convoca, nesta era de evolução, nesta era de desumanização de seres humanos, a adorar o Criador de volta à santidade da vida. Essa é a mensagem do primeiro anjo. É uma mensagem grandiosa para toda a humanidade, que contém os alicerces de toda a verdade bíblica. É uma mensagem do Evangelho, de obediência, do juízo, da segunda vinda de Cristo, da santidade da vida e de adoração ao Criador. Mas o segundo anjo voa dizendo, Babilônia caiu, caiu. Como vimos, Deus está nos chamando para viver vidas piedosas à luz da hora do juízo. Ele nos chama a nada entre nossa alma e Salvador. Ele está nos chamando para uma decisão nesta hora da história da terra. Mas o anjo voa em Apocalipse 14, 8, diz, outro anjo seguiu dizendo, a mensagem do segundo anjo, Babilônia caiu, caiu, aquela grande cidade, pois ela deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua fornicação. Introduzimos essa mensagem do segundo anjo em nosso último programa, nossa última apresentação.
nós enfatizamos que Babilônia representa um sistema religioso que se tornou falso. Apocalipse 17 descreve uma mulher sobre uma besta escarlate, vestida em púrpura e escarlate. Na Bíblia, mulher representa a profecia. Isso está em Jeremias 6, 2 e Efésios 5. A mulher verdadeira é a noiva de Cristo. A mulher caída é quem deixou Jesus, unida ao poder estatal. Assim, a mulher, a igreja caída, cavalga o Estado. Ela tem Babilônia a Grande escrita na testa. Na última apresentação, notamos que Babilônia é um sistema religioso apóstata que distorce a verdade, substituindo ensinamentos do Evangelho por teorias humanas. Entendemos que Babilônia significa confusão, valores religiosos confusos e opiniões humanas no lugar da palavra de Deus e da verdade divina. Continuamos desvendando o mistério da Babilônia a Grande nesta apresentação. Em Daniel 7, 17 e 23, a Bíblia discorre sobre bestas e as representa como sendo reinos. Essas 4 grandes bestas são 4 reis que surgem da terra. A 4ª besta será o 4º reino na terra. Então, quando lemos em Apocalipse 17 sobre Babilônia, a mãe das prostitutas, lemos sobre uma grande igreja-mãe vestida de púrpura e escarlate. Em nossa apresentação passada, destacamos que a grande igreja-mãe na cidade de 7 Colinas era de fato a igreja romana. Ela orienta os poderes do Estado. Nos dias finais da terra, igreja e Estado se unirão. A liberdade religiosa será minada e a liberdade religiosa será algo que será usurpado por esses poderes estatais. No entanto, há 2 pilares centrais da estratégia de Satanás que conduzem a essa união de igreja e do Estado que queremos analisar com muito cuidado nesta apresentação. Esses 2 pilares centrais vêm da Babilônia, parte do mistério da Grande Babilônia. Babilônia representa confusão religiosa. Quais eram os 2 pilares principais da Babilônia? Como era a religião da Babilônia antiga e de que forma isso se manifestará na Babilônia espiritual de hoje? Lembre-se, Apocalipse 18, 2 diz: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Isso se refere ao espiritismo, à ação de espíritos malignos. Prisão de todo espírito imundo e ninho de toda ave imunda e detestável. A Babilônia antiga era o centro do espiritismo e o povo temia os espíritos. Eles acreditavam na reencarnação dos mortos. Quando os mortos viviam, seguiam vivendo e voltavam em outra forma. A Babilônia era o centro da imortalidade. Era o centro da ideia de uma essência imortal no indivíduo, a que poderíamos chamar alma imortal. Isso fazia parte da filosofia babilônica, e eles acreditavam que ao morrer, a pessoa de fato vivia na imortalidade e às vezes poderia retornar. Os babilônios antigos criam que o espírito desencarnado ia ao submundo na morte. Por isso eles adoravam essas imagens, porque acreditavam que eram imagens ou encarnações daqueles que haviam morrido ou dos deuses, na verdade, e acreditavam que estavam adorando esses deuses. A ideia de que quando você morre, existe uma alma imortal que continua eternamente, isso pode te surpreender. Não vem do cristianismo, você diz. De onde vem essa ideia? Gregos popularizaram a alma imortal nos escritos de Platão e Sócrates. E então eles acreditavam que na morte havia uma alma que deixava o corpo. Veio da filosofia grega, mas de onde eles obtiveram isso? Eles, é claro, obtiveram isso da Babilônia. Quando você retornar a Ezequiel 8, 13 a 14, encontrará mulheres que vieram ao templo de Deus e elas tinham aceitado essas ideias babilônicas. Elas se infiltraram na igreja, no Israel antigo. Veja o que diz o profeta. Ele me disse:
vire-se, verá maiores abominações. São abominações em Israel, na igreja. São ensinamentos babilônicos que praticam. Então ele me levou à porta norte da casa do Senhor e, para meu espanto, você pode imaginar como o profeta se espantou ao ver mulheres ali chorando por Tamuz. Agora, aqui em Israel, no templo da casa do Senhor, há mulheres israelitas que estão a chorar por quem? Por Tamuz. Quem era Tamuz, afinal? Tamuz era um dos deuses babilônicos, o deus babilônico da vegetação. E no que os babilônios acreditavam? Eles acreditavam que quando o seu deus morria, quando o inverno chegava, o céu se escurecia e as noites eram bem longas. Isso indicaria que o deus da vegetação, Tamuz, havia morrido. Eles então acreditavam que quando a primavera chegasse, haveria uma ressurreição e Tamuz viveria novamente. Então, tinham a ideia de imortalidade, que ao morrer não se morre de fato, os mortos realmente vivem. Ora, por que Satanás usaria isso como um de seus pilares na Babilônia antiga e como a imortalidade da alma entraria no cristianismo como um de seus pilares? Qual a estratégia de Satanás em tudo isso? Sua estratégia é precisamente esta. Se você conseguir fazer as pessoas acreditarem na imortalidade, se elas crerem que os mortos que se foram podem voltar, elas serão capturadas por espíritos malignos e suas mentes serão levadas dos claros ensinamentos da Bíblia para as doutrinas desses mesmos espíritos malignos. Espíritos é a estratégia de Satanás. Eclesiastes 9:5 nos diz o conceito bíblico da morte. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem terão mais recompensa, visto que a memória deles está esquecida. Então, na Bíblia, quando Deus criou a raça humana, ele fez Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, o poder de Deus vivificante, e o homem se tornou alma, criatura e ser vivente. A Bíblia não diz que Deus colocou uma alma no homem. A alma é o produto do corpo criado por Deus e do fôlego de vida. Ao morrer, o que acontece? A Bíblia diz em Eclesiastes 12:7 que quando alguém morre, o corpo volta ao pó e o espírito, que é a força vivificante de Deus, não algo que pensa ou raciocina, volta para Deus. Assim, a alma é o produto. É o resultado de Deus soprar seu fôlego em seres humanos, formando o corpo. Outra palavra para alma é ser vivente. Às vezes uma pessoa vai ao supermercado, ela concluem suas tarefas mais rápido e voltam dizendo, não há ninguém lá. O que isso significa? Não um ser consciente, mas que não havia pessoa alguma. Os vivos sabem que vão morrer. Na Bíblia, a morte é apenas um sono e os mortos não sabem de tudo. Eles não sabem de nada. Num sermão chamado O Homem é por Natureza Imortal, de Amos Phelps, um proeminente pregador protestante de algumas gerações anteriores, que explora a ideia da alma imortal de maneira muito persuasiva. Ele diz, esta doutrina da alma imortal pode ser rastreada através dos canais lamacentos de um cristianismo corrompido, um judaísmo pervertido, uma filosofia pagã, uma idolatria supersticiosa, até o grande instigador de travessuras no Jardim do Éden. Os protestantes a tomaram dos católicos, estes dos fariseus, estes dos pagãos, e os pagãos da antiga serpente, que primeiramente pregou a doutrina nas profundezas do paraíso a um público disposto a ouvir e acatar a nova e fascinante teologia. Vós certamente não morrereis. O que foi que Lúcifer disse a Eva quando ele veio ao jardim? Ele disse a ela, certamente não morrerás. Você é naturalmente imortal. Há uma essência em você que é imortal. Você pode pegar deste fruto e não morrerá. Então, a ideia da imortalidade da alma, a ideia de que a morte não é morte, a ideia de que você sabe mais na morte do que sabia em vida, isso não vem do cristianismo,
mas é um dos ensinamentos da Babilônia que vem direto do Jardim do Éden, e as palavras de Satanás: certamente não morrerás. O diabo usa isso nos últimos dias da história da Terra como um ponto de engano. Apocalipse 16:14 diz que espíritos demoníacos fazem sinais e vão aos reis da terra e de todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Qual é essa batalha? É a batalha do Armagedon. Este conflito final entre o bem e o mal, este conflito final entre Cristo e Satanás. Este conflito final, onde igreja e Estado se unem e as forças do inferno se focam no povo de Deus para destruí-lo. Mas o que é em um tempo de crise, o que é em um tempo de desastre econômico, o que é em um tempo de desastre político, o que é em um tempo em que o mundo inteiro parece incerto e se desmoronando, o que é que traz o mundo de volta a essa unidade? São os espíritos demoníacos operando milagres por meio de falsas religiões, a fim de unificar os reis da terra num bloco de poder, com o intuito de oprimir o povo de Deus e, deste modo, buscar a unidade mundial através de uma grande abordagem de unificação global. Percebam, o que acontece com essa noção de alma imortal? Qual é o seu efeito? Como ela influencia o cristianismo prático? Bem, os pagãos, os babilônios, levavam ofertas pelos mortos e se dirigiam ao santuário daqueles que haviam partido. E em certas religiões mundiais, isso permanece verdadeiro hoje. No budismo, isso é bem verdade, onde oferendas são levadas aos mortos. Isso é verdade em várias religiões do mundo hoje. Porque este é um dos pilares centrais de Satanás. Primeiro, ele se torna uma falsa revelação da verdade e afasta as pessoas da verdade objetiva, a verdade clara da palavra de Deus. Mas também estas ofertas acabam por se tornar um substituto para um real compromisso de coração com Jesus, e os espíritos dos demônios se tornam substitutos para o único Redentor do nosso mundo, Jesus Cristo. Há uma única oferta, a de Jesus. Ele já fez essa oferta, então não precisamos vir com a oferta de nossas obras, nossa justiça. Não precisamos vir com medo, tentando nos acertar com Deus. Nós vamos a Deus através de Cristo. Viemos a quem diz: quem vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Com profundo compromisso com quem diz: vinde a mim. O Cristo gentil, amoroso e compassivo, cuja graça flui do coração, diz: vinde a mim. Assim não precisamos de ofertas pelos mortos. Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem do seu labor e suas obras os sigam. O livro do Apocalipse é muito claro. Os mortos repousam de seu labor. Como diz o livro de Jó, eles nunca mais voltarão para sua casa, eles descansam. 53 vezes a Bíblia diz que a morte é apenas um sono. Na Bíblia, a morte é um descanso. Quando morremos, descansamos da calamidade da vida. Descansamos da dor destes corpos físicos. Descansamos da angústia que ocorre aqui nesta vida, de toda a sua dor e sofrimento. Descansamos. Sabe, quando você vai dormir, você dorme momentaneamente. E no momento seguinte você sabe que está acordando, certo? Ao dormir, sem sono profundo, você não pensa: eram 10 horas, fui dormir e agora 11 horas. Sua mente nem registra. Por quê? É um descanso total e perfeito. Assim, na Escritura Sagrada, ao contrário das decepções de Satanás que se manifestam pela corrente da Babilônia espiritual, originária da Babilônia pagã, Deus nos revela a verdadeira compreensão sobre a morte. Na Escritura, a morte é um sono, um repouso mencionado 53 vezes até o retorno do Senhor. E veja, por que Satanás tenta perpetuar essa era da alma imortal? Porque ele odeia a doutrina da segunda vinda de Cristo. Se os mortos já vão para o céu, por que Jesus voltaria?
para unir corpos mortos a almas? Não faz sentido, mas 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: o Senhor descerá do céu com um grito de vitória, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os mortos em Cristo, que dormiam em Jesus, ressuscitarão primeiro. Então nós, vivos e remanescentes, seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. Assim estaremos sempre com o Senhor. Imagine esta cena. Seu pai morreu, quer vê-la de novo. Sua mãe morreu. Anseia por vê-la de novo, um irmão, irmã ou filho. Mas um dia, um clarão do leste ao oeste, e um dia a terra treme num terremoto forte. Um dia o céu se ilumina com a glória de Deus e Jesus desce à corte do tempo. Ele diz: João, venha. Maria, venha. Pedro, venha. Alice, saia. O Senhor descerá com um brado, voz de arcanjo e trombeta divina. É a vitória. Pecado, sofrimento e dor não existirão. O diabo odeia isso, então ele perpetua essa ideia na raça humana. Não pense muito na segunda vinda de Cristo, porque existe uma espécie de alma etérea e mística que abrir suas asas para o céu. Por que tantas igrejas carecem de poder espiritual? Porque a pregação da segunda vinda de Cristo não existe mais em muitas dessas igrejas. Muitos perderam a urgência da segunda vinda de Cristo, mas ao longo dos séculos, quando a urgência da segunda vinda de Cristo pulsa no seu coração, quando você anseia pela segunda vinda de Cristo, você é lançado de joelhos a um compromisso mais profundo com Jesus e a um senso mais profundo de seu amor e sua graça. Satanás introduziu, até mesmo no cristianismo, uma falsa doutrina vinda da Babilônia para minar completamente a ideia da segunda vinda de Cristo e posicionar as mentes das pessoas para serem enganadas pelo espiritismo. A esperança deste mundo, segundo o apóstolo Paulo, em Tito 2,13, é a bendita esperança, a esperança para nosso planeta cansado e devastado pela guerra, para nosso mundo confuso e caótico. A esperança para um planeta de doença e morte. A esperança para este planeta, a segunda vinda de Cristo. O livro do Apocalipse ressoa e está saturado de esperança. O Apocalipse e as 3 mensagens cósmicas pulsam com a segunda vinda de Cristo e nos dão nova esperança. Há 2 pilares na estratégia de Satanás. O primeiro é espiritismo vindo de Babilônia. O segundo é adoração ao sol. Enquanto o espiritismo prepara nossa mente para enganos, enquanto o espiritismo nos afasta da realidade da segunda vinda de Cristo, a adoração ao sol mina nossa confiança no Criador e leva homens e mulheres a desobedecerem à clara ordem de Deus que dizia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A antiga adoração ao sol vem do Egito, onde adoravam Amon-Ra, o deus sol, da Babilônia, onde adoravam Bel-Marduk, o deus sol, da Pérsia, onde adoravam Mitra, passando para Roma, e o deus sol, eternidade, Veritis. Então, todas as culturas pagãs adoravam o deus sol. Há uma história incrível que o leva de volta ao livro do Dr. James Fraser, volume 1 a 5, 29, em A Adoração da Natureza, uma incrível história onde ele aponta que na antiga Babilônia o sol era adorado desde tempos imemoriais. Assim, o sol se tornou aquele objeto luminoso nos céus, e enquanto os pagãos olhavam para este objeto luminoso nos céus, eles acreditavam que quando o sol brilhava nas proporções certas, suas colheitas cresciam. Quando o Deus Sol estava zangado, queimava as colheitas. Quando a escuridão escondia o sol e não chovia, as colheitas também murchavam e morriam. Então eles consideravam o sol uma divindade e o reverenciavam como o Deus Sol. Em Ezequiel 8,16, essa influência babilônica, vinda da adoração ao sol, de fato penetrou em Israel.
Então ele me levou ao pátio da casa do Senhor, bem no templo. E ali, à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor. Ora, se você está de costas para o templo do Senhor, isso significa que o templo fica virado para o leste. Então, se suas costas estão para o templo do Senhor, para onde você está virado? Para o leste. A Bíblia diz, com os rostos para o oriente. E o que estavam fazendo? Adoravam o sol na direção leste. Pode você imaginar isso em Israel, onde o próprio Deus disse à nação nos mandamentos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de sábado do Senhor teu Deus, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Veja, o mandamento do dia de sábado que Deus disse para se lembrarem foi dado em memória da criação. E aqui em Israel, o próprio povo de Deus, para quem foram dados os mandamentos do Senhor para cada geração e para toda a humanidade através da sua história, permitiu que se infiltrasse nessa comunidade uma quantidade limitada da adoração ao sol, que o diabo queria impactar toda a comunidade. Em cada geração, Satanás buscou exaltar a criação em detrimento do Criador. Por essa razão, a questão da adoração sabática é de grande importância. Se você se afasta da adoração ao Criador, a consequência natural é passar a adorar a própria criação. Se deixar de adorar o Criador, a conclusão lógica é adorar as obras de suas próprias mãos, e o humano é exaltado acima do divino. A adoração no sábado nos convida a descansar em nosso Criador, confiar em seu amor e graça, crer em seu poder e ser transformados por sua força. Ela nos chama de volta para descansar em sua graça, nele confiar. Aqui é real. Houve aqueles que viraram as costas para a lei de Deus, viraram as costas para o templo de Deus, viraram as costas para o Criador do céu e da terra e de fato se voltaram para o leste e adoraram o sol. Os princípios de Babilônia, como a adoração ao sol segundo a Bíblia, entrariam na igreja cristã numa era de concessão. Você diz, como isso pôde acontecer? Deixe-me voltar aos primeiros séculos, voltar à história, quando o Império Romano está desmoronando. A Igreja Romana está crescendo em sua autoridade, crescendo em seu poder. John Eddy escreveu na Enciclopédia Bíblica, página 561, domingo era um nome dado pelos pagãos. Note, dia do sol. Ao primeiro dia da semana, pois era o dia dedicado à adoração do sol. Observe que a adoração ao sol era amplamente praticada nessas culturas pagãs. No calendário, o dia do sol foi o primeiro, pois era o deus principal. A segunda era o dia da lua, e assim por diante em sua cultura. Mas como então o culto dominical conseguiu se introduzir na igreja cristã? A adoração de domingo surgiu com o tempo. Levou séculos para que se desenvolvesse, mas se tornou proeminente, particularmente na época de Constantino. Constantino tinha forte afinidade pela adoração ao sol. Veja a declaração de Edward Gibbon, autor de Declínio e Queda do Império Romano, volume 3, página 237. Ele diz, o sol era universalmente celebrado como guia e protetor invencível de Constantino. Constantino tinha essa afinidade com o sol. O Império Romano, nos dias de Constantino, está desmoronando. Naquela época, tribos bárbaras do norte estão descendo. Constantino quer fazer tudo para redimir e salvar seu império. Ele move sua capital de Roma para Constantinopla. Mas, na tentativa de salvar seu império, o imperador Constantino age da seguinte forma.
É lógico, então, como diz Gibbon, que em 321 depois de Cristo, para unir o império em meio à agitação social, Constantino aprovou a primeira lei dominical, porque os pagãos já adoravam o Deus Sol. Os cristãos agora começaram, muitos deles, a adorar no domingo porque Cristo ressuscitou dos mortos naquele dia. A Bíblia nunca manda adorar o domingo pela ressurreição de Cristo, mas alguns cristãos se desviaram para se harmonizar com a maioria da sociedade. Primeira lei dominical, 321 depois de Cristo. No dia do sol, magistrados e pessoas da cidade descansem e as oficinas fechem. Note, não é lei de adoração. É uma lei que se impõe socialmente no que Constantino considera o melhor para a sociedade, mas a Igreja, unindo-se ao Estado por meio de concílios, estabelece o domingo como dia de descanso e adoração, contrário à Bíblia. Decretos do Estado e concílios da Igreja acabaram por estabelecer o domingo como dia de adoração, em contradição à lei de Deus que diz: lembra-te do dia de sábado, quarto mandamento, para o santificar. 6 dias trabalharás, e o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Deus disse: lembra-te, porque ele sabia que nos primeiros séculos, o compromisso entraria na igreja cristã. Existe evidência histórica de que isso ocorreu e que essa concessão aconteceu naqueles primeiros séculos para amalgamar, isto é, unir estas duas festividades, o paganismo e o cristianismo. No The Catholic World, página 809, linha: o sol era um deus primordial pagão. Os católicos reconhecem isso. A igreja nesses países parece ter dito: mantenham esse antigo nome pagão, permaneça consagrado e santificado. Assim, o domingo pagão de Balder, o Deus Sol, virou o domingo cristão de Jesus. O que aconteceu? Num período de grande crise, quando o Império Romano estava a desintegrar-se, Constantino instituiu um dia de descanso para a sociedade. Líderes da igreja, em decretos e concílios eclesiásticos, para unir o império e evangelizar os pagãos. Eles já haviam adotado as vestes dos pagãos, com os sacerdotes usando frequentemente roxo e escarlate. Já renomearam imagens pagãs, as trouxeram à igreja e as nomearam em honra de santos, como Pedro. Agora, em outra medida de compromisso, para tentar unir o cristianismo ao paganismo, e para facilitar a conversão dos pagãos, adotaram o domingo. Em As Duas Babilônias, de Alexander Hislop, na página 105, ele diz o seguinte: para conciliar os pagãos ao cristianismo nominal, Roma, com sua política habitual, buscou amalgamar ou unir os feriados cristãos e pagãos de domingo. Então, o que vemos? Estamos vendo o cálice do vinho de Babilônia e suas imagens entrarem na igreja cristã. Vemos a ideia da imortalidade da alma, de que a alma vive, adentrar na igreja cristã. Vemos a adoração dominical na igreja cristã. Isso é contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. É por isso que Deus lhes envia 3 mensagens cósmicas. É por isso que Deus envia esta mensagem do segundo anjo: caiu Babilônia, meu povo, saiam de seus erros, não se embriaguem do seu vinho. Hislop diz: para que paganismo e cristianismo, agora afundados na idolatria, nisso, como em tantas outras coisas, dessem as mãos. Assim, o que aconteceu nos primeiros séculos, práticas pagãs, segundo a história, inundaram a igreja e o paganismo, e o cristianismo se uniram. Eu os chamo hoje, não para uma fusão de paganismo e cristianismo, mas para a pura verdade bíblica da palavra de Deus. Deus está desenvolvendo um grupo de pessoas cujos corações são sujeitos à sua palavra e cujas mentes também o são. O domingo tornou-se um veículo para unir 2 religiões, o paganismo e o cristianismo, num papel de compromisso para salvar o império. Dr. Edward Hiscox, autor de The Baptist Manual,
discursou e chocou um grande grupo de ministros protestantes quando disse: que pena que o domingo venha marcado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus Sol, depois adotado e santificado pela apostasia papal e legada como uma herança sagrada para o protestantismo. Dr. Edward Hiscox, do Manual Batista, entendeu. Ele compreendeu que o domingo era assinalado pela marca do paganismo. Deus diz em Ezequiel 20, versículo 12, também lhes dei meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, e para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado é um sinal de aliança, de lealdade a Deus. É um sinal de que aceitamos a autoridade de Deus. O dia de sábado foi subvertido por Satanás, que tem desejado aniquilar a autoridade e a palavra do Criador, Deus. Contudo, Deus está nos chamando de volta. Babilônia caiu. Os ensinamentos da antiga Babilônia, para nossa tristeza de forma lamentável, se infiltraram na igreja cristã. Deus levantou grandes homens de fé e grandes mulheres de fé, reformadores que no período da reforma começaram a guiar o seu povo de volta à palavra de Deus, de volta à salvação através de Jesus Cristo e somente por meio dele de volta à compreensão, a verdade de sua palavra, e ele está completando essa reforma hoje ao levantar um movimento que realmente levará as pessoas de volta à sua palavra. Num tempo em que, segundo Ezequiel 22, 26, seus sacerdotes violaram minha lei, os líderes religiosos em Israel violaram a lei de Deus, e isso acontece de novo, profanam as minhas coisas santas. Eles não distinguiram entre o santo e o profano, e para muitos, o sábado bíblico é apenas um dia comum de esportes, compras e vendas. Não distinguiram entre o santo e o profano, nem a diferença entre o impuro e o puro. Em outras palavras, comer e beber à vontade. É por isso que a mensagem das 3 mensagens cósmicas dos 3 anjos é tão importante. Ela nos chama de volta ao Evangelho, à obediência a Deus, a tratar nossos corpos como templo de Deus e não como uma casa de diversões. Ela nos chama à segunda vinda de Cristo na hora do juízo. Ela nos afasta das doutrinas poluídas da Babilônia. Diz: ocultaram os seus olhos dos meus sábados, e assim sou profanado entre eles. Líderes religiosos hoje em dia ignoram o sábado. Aonde tudo isso irá dar? Deus diz: saia dela. O quê? Sai dela, povo meu. O povo de Deus ainda está na Babilônia. Os pilares da estratégia de Satanás, o espiritismo para enganar, a adoração ao sol, novamente em um tempo de crise para unir o mundo. Ellen White, em O Grande Conflito, página 588, diz: pelos 2 grandes erros. 2 grandes o quê? Erros. A imortalidade da alma e a sacralidade do domingo, Satanás usará essas doutrinas para enganar as pessoas. O cálice do vinho de Babilônia será distribuído. A igreja e o Estado se unirão. Homens e mulheres ficarão intoxicados com as falsas doutrinas de Babilônia, as falsas doutrinas da imortalidade da alma. O que os preparará para os enganos do espiritismo que irão cativar o mundo. A adoração dominical, tal como nos primeiros dias do Império Romano, que uniu igreja, Estado e o mundo, voltará a acontecer. A declaração continua: enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, a imortalidade da alma, o último, a adoração dominical, cria laços com Roma. Os protestantes do Zekarswaiwa serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para agarrar a mão do espiritismo. Eles não têm proteção, pois aceitaram a imortalidade da alma. Eles alcançarão o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob esta união tríplice, qual é ela? Espiritismo, protestantismo, catolicismo. Este país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência.
O que aconteceu nos dias da Babilônia antiga? Nabucodonosor estabeleceu uma imagem falsa. Ele decretou uma lei que obrigava à adoração, e aqueles que não se curvassem enfrentavam a severa pena de morte. Nos últimos dias da história da Terra, pouco antes, o chamado retumbante de Deus está sendo feito ao mundo. Suas mensagens estão chegando aos confins da terra. Este evangelho do reino, a verdade, deve ser pregado até os confins da terra, para que as pessoas compreendam plenamente as questões antes da segunda vinda de Cristo. A mensagem do segundo anjo em Apocalipse 14, 8 é: caiu, caiu Babilônia. Sai dela, meu povo, igreja e Estado se unirão, falsidade prevalecerá e demônios enganarão com milagres. O mundo será catapultado para o seu derradeiro e conflito final. No entanto, estamos seguros em Jesus Cristo. Nossa confiança está em Jesus, não em credos feitos por homens, nem em ideologias humanas, e também não nas ideologias, ensinamentos ou tradições do ser humano. Em Cristo estamos seguros. Em Cristo encontramos refúgio, como diz em Salmos 46, 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando o mundo estiver em caos e confusão, no maior tempo de angústia da história do mundo, encontraremos segurança em Cristo, encontramos nosso refúgio em Cristo, encontramos nossa esperança em Cristo, encontramos nossa confiança em Cristo, encontramos nossa proteção em Cristo, encontramos nossa força em Jesus. Esta mensagem dos 3 anjos é dada por um Deus de amor que deseja você com Ele, um Deus que não quer que você seja enganado nos últimos dias da história da Terra. Deus está nos guiando hoje de volta à sua palavra. Deus está nos guiando hoje de volta à sua verdade. Deus está nos guiando hoje a uma compreensão mais plena, profunda e completa do que significa ser um seguidor de Jesus. Você pode ser um cristão comprometido com Cristo e nunca ter ouvido essas coisas antes, mas ouve a mensagem da verdade, uma mensagem que não tem sido pregada em sua igreja, a mensagem dos 3 anjos, uma mensagem cósmica para preparar homens e mulheres para o conflito final da terra. Seu coração responde: é hora de sair. Talvez já tenha ouvido isso antes. Talvez você seja um cristão adventista, mas que estava acomodado, laodiceano, e sente que há uma mensagem para seu coração e Deus o está chamando. Ele diz: santifica-os por meio da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Deus apela a quem crê que pode se ir direto a Jesus, sem imagem, sem vida de intermediário. O apelo de Deus é para os que anseiam por Cristo, que veio e voltará para os levar para casa. O apelo de Deus é para um grupo que o adora como Criador do céu e da terra, e o adora no sábado bíblico. O mundo se encontra embriagado com as falsas doutrinas de Babilônia. Em Apocalipse, capítulo 18, versículos 2 e 4, lemos: Ele clamou em alta voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e ouvi outra voz do céu: sai dela, povo meu. Com suavidade, Cristo apela: sai dela, povo meu. O povo de Jesus está em Babilônia. O povo de Jesus bebeu do vinho de Babilônia, e ele os ama. Com ternura e amor, ele apela: saiam dela, meu povo, para não partilharem de seus pecados, nem receberem suas pragas. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então Deus nos chama para sair de toda e qualquer igreja que quebre a lei. Jameson Fausset e Brown comentam: em toda igreja apóstata há invisíveis de Deus, sua verdadeira igreja. Para estarem seguros, devem sair. Esse é o apelo ao seu coração. Sai dela, povo meu. Saiam da falsa e enganosa ideologia da Babilônia. Aceite a pura verdade que vem da palavra de Deus. Abandone todo o ensino feito por homens. Venha para Jesus.
Você diz, eu já segui Jesus, ele tem algo mais profundo para você, outro passo a dar. Você é do seu povo, ele o identifica como um deles. Mais perto. Perto. Do meu coração, Jesus está te atraindo para mais perto agora. Deus está convidando você a dar um passo para mais perto dele hoje. Ele te convida a tomar uma decisão eterna na sua vida agora mesmo, de que você vai seguir a sua vontade. Você fará isso enquanto oramos? Senhor, dê-nos coragem para sair da maioria. Dá-nos coragem, se já somos cristãos, para sair da complacência da religião popular. Ajude-nos a te seguir com paixão, dando-nos força e coragem. Em nome de Jesus, amém. Jesus convida você a ter um dia abençoado.